Shalom, irmãos, paz do Senhor a todos. Iniciando então aqui o capítulo 17 do livro de Jó, presença dos pássaros aqui. Hoje é dia 5 de dezembro de 2022. Só para ficar registrado aqui em que mês e ano, dia nós estamos. Capítulo 17 de Jó, ele continua, e aqui após aquele momento ali do capítulo 16, que Jó responde, as injustiças, das censuras ali dos seus amigos ali, chamados amigos, e nós vemos que não são só eles, e existem muitos aqui, muitos que estão ao seu redor, anciãos ali, todos eles contra, se colocaram contra ali o posicionamento de Jó. E então ele diz assim, o fôlego de vida que há em mim está se esvaindo. Ele diz assim, estou quebrantando e os meus dias na terra estão chegando ao fim. A sepultura me aguarda. Então nós vemos aqui a questão física dele, relatada ali desde o início, quando começa a situação ali com ele. Nós vemos que ele já está num grande desespero em relação à sua questão física. E ele diz assim, que está chegando ao fim, a sepultura o aguarda. E ele diz assim, em resumo, em suma, pereço cercado de zombadores, e meus olhos ainda têm que contemplar a hostilidade deste povo. Então veja que quando ele diz assim que ele perece, ele está perecendo cercado de zombadores, e os seus olhos ainda têm que contemplar a hostilidade deste povo. Não eram só os seus 3 amigos. Quando fala hostilidade deste povo, fala em capítulos anteriores de anciãos ali com idade que poderiam ter a idade do pai dele. Então ali eram várias pessoas, que estavam hostilizando ele e se colocaram contra. É importante entendermos, havia um propósito de Deus, um propósito tão tremendo que vai sendo feito, realizado na vida de Jó. Jó perde tudo, ele só não perde a sua respiração, ele não perde a sua consciência, e ele não perde de maneira nenhuma a sua fé no Redentor. Tanto é que a sua conversa, a sua esperança é no Senhor. Nós vemos aqui na continuidade, porque ele diz assim, dá-me, ó Deus. Está vendo que a conversa dele, a direção dele é para com o Senhor. Dá-me, ó Deus, a tua garantia e sê o meu leal fiador para com a tua própria pessoa. Quem mais me estenderia a mão? Veja que Jó, mais uma vez, ele recorre aqui ao Senhor. Ele recorre ao intercessor. E é interessante porque isso já foi falado no capítulo 16, no versículo 19, diz assim, neste exato momento, lá no céu está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu fiador, ou seja, o meu fiador, o meu intercessor. Então veja que Jó, ele apela a Deus como testemunha da sua sinceridade. Jó, e isto é o fato principal aqui que nós temos que entender. Jó, ele apela a Deus como seu... ele reconhece ali que há um verdadeiro amigo, intercessor, e ele se coloca de forma íntegra, de forma sincera, esperando que haja transformação, que haja esperança, única e exclusivamente no Senhor. E aí ele continua dizendo assim, porquanto encobriste, falando com Deus aqui, porquanto encobriste o entendimento ao coração dessa gente, por isso não permitirás que eles triunfem. Como diz o ditado, passaram fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. Realmente estava acontecendo algo que tudo estava acontecendo contra ali Jó. Jó havia perdido seus bens, sua família, sua saúde, todos estavam contra, até sua esposa disse a ele assim, amaldiçoa Deus e morre. Então, ou seja, todos estavam contra.
muita gente ali. Entretanto, da minha própria carne, Deus compôs um novo provérbio para toda a humanidade, de um simples homem em cujo rosto os seus semelhantes cospem. Né? Ou seja, ele mostra aqui o seu desespero em relação ali à questão da sua saúde, né? As pessoas zombam, cospem em relação ali os seus semelhantes cospem, né? Diz ali, cujo rosto os seus semelhantes cospem. Meus olhos se turvaram de angústia e tristeza. O meu corpo não passa de uma leve sombra. Esse era o estado ali de saúde dele. Os íntegros ficam atônitos diante desse acontecimento e os inocentes insurgem-se contra os maldosos. Ou seja, ali, contudo, os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios. Aqui está um entendimento, por isso que, veja, Jó, ele perdeu quase tudo, né? Ele não perde a sua respiração, ele não perde a sua consciência e a sua esperança para com Deus. E ele chega à seguinte conclusão, ele diz assim, contudo, os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios e convicções, e os homens justos e sinceros se tornarão cada vez mais fortes. Era a consciência para com, né, Jó, diante do Senhor, tendo essa consciência, jamais estava sendo arrogante. Ele estava se colocando diante do Senhor e sabia, né, que havia um intercessor amigo dele, que ele diz assim, né, lá no céu está a minha testemunha. Então ele continua dizendo aqui o seguinte, vinde, pois, agora mesmo e fazei uma nova tentativa. Todavia é certo que não encontrarei mais nenhum sábio entre vós. Jó colocando aqui, vinde, fazei mais uma tentativa. Todavia não encontrará, né, mais nenhum sábio aqui entre vós. Os meus dias passaram, os planos, esperanças e ilusões do meu coração fracassaram. Né? Ou seja, qualquer esperança desta terra, qualquer esperança deste mundo, Jó coloca de lado. Jó, ele não espera nada deste mundo, né? Tanto é que esse é o próprio título desse capítulo. Então é nesse versículo 11 que ele deixa indagado: os meus dias passaram, os planos, esperanças e ilusões do meu coração fracassaram. Os ímpios trocaram a noite pelo dia, afirmam que a luz se aproxima das trevas, ou seja, eles estão totalmente faltosos aqui no seu entendimento. Eles estão dizendo que a luz se aproxima das trevas, eles já não conseguem discernir entre luz e trevas. Por isso que ele fala, né, vinde agora mesmo e fazer uma nova tentativa. Todavia é certo que não encontrareis mais nenhum sábio entre vós. E daí, no 13 ele diz assim, ora, se o único lar pelo qual aguardo é a sepultura, se estendo a minha cama na escuridão, se afirmo a corrupção mortal, tu és meu pai, e os vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Ou seja, aqui ele tá assumindo isso, né? Ele diz assim, se afirma a corrupção mortal, ou seja, a corrupção mortal é a degradação do meu físico, a corrupção mortal. Tu és meu pai, tu sabes de todas as coisas. E os vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, ou seja, estão impregnados ali nele, ele reconhece isso. Por isso ele diz aqui, onde se encontrará então minha esperança? Quem poderá vislumbrar alguma possibilidade de vida para mim? Estou tomado da enfermidade, né? Ele falando aqui. Será que a esperança descerá comigo até as portas da morte? Será que, né, tudo que está acontecendo vai descer comigo? As portas do Sheol, as portas da morte? Baixaremos todos à sepultura e descansaremos junto no pó da terra? Esse capítulo 17 tem uma mistura aqui entre Jó esperando em Deus e ao mesmo tempo indignado para com os homens ali que estão ao seu redor, escarnecendo-se dele,
e também, de certa forma, um desespero, né, para com a situação que ele estava naquele momento. Então, finalizamos aqui o capítulo 7, né, e depois nós vamos ver que novamente outro amigo censura ele. Nós vamos ver na sequência que Jó, ele reafirma sua fé no Senhor, né, e ao longo desse livro nós vamos notar que vai ter momentos chaves que vão dar start, vão dar início na restauração da vida de Jó. Mas tudo o que está acontecendo aqui é um trabalhar de Deus. Tudo o que está acontecendo aqui é um governo, é um controle total do Senhor para com o seu servo Jó, para que ele alcançasse, né, uma experiência real, uma experiência de conhecer, de intimidade para com o Senhor, que ele mesmo diz ali que há um intercessor, um amigo verdadeiro, fiel. Amém? Que o Senhor abençoe.